Oi, meu nome é Elisa Bloch, eu sou personal stylist. Pra quem ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, tá aqui, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal stylist, muita coisa legal, não dá pra perder. Gente, tá rolando um super por trás das câmeras agora aqui, porque eu achei que foi uma situação muito engraçada, eu precisava contar pra vocês. Olha só, eu tô tantos dias sem usar salto alto, salto fino, que hoje de manhã eu saí pra fazer uma reunião, voltei pra casa. Gente, eu senti diferença nos pés. Aí eu cheguei e fui correndo pegar o meu massageador da Uitec pra dar aquela relaxada e aproveitei e sentei aqui pra gravar vídeos pra vocês. Então, ó, tá rolando um super backstage aqui. Deixa eu mostrar meu massageador. Ele é bem bacana, ele tem várias funções. A gente consegue usar, aumentar, diminuir a intensidade, aquecer, enfim, tem timer. Bem bacana, ele é bem completinho. Tem no site da Uitec, eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês. Até o Gui e o Gabi gostam de usar ele de vez em quando. Esses dias eu cheguei em casa, tava o Gabi jogando no videogame e massageando os pés. Então é bem bacana. E a gente fica aqui, ó, só relaxando. Ah, e isso aqui que é legal também, que aqui dá pra tirar essa partezinha aqui pra fazer a higienização. Bem fácil e prático. Depois desse backstage, desse 1 minuto de pausa para vocês entenderem o que rola por trás das câmeras aqui nessa casa, vamos falar sobre acessórios versáteis. Vocês me perguntam bastante sobre os meus acessórios, vocês sabem a importância dessas peças, né, no nosso visual e o quanto elas podem valorizar o nosso look ou arruinar literalmente as nossas produções. Então vamos falar um pouquinho sobre eles? Bom, para saber, para escolher muito bem os seus acessórios, a gente precisa cuidar um pouquinho, prestar bastante atenção em alguns detalhes que são bem importantes. Eu costumo dizer que a gente não precisa ter praticamente uma loja de tantos acessórios, basta a gente ter os acessórios certos, com um bom impacto visual, que eles realmente agreguem estilo nas nossas produções. Você sabe que o acessório ele pode ser pequeno, mas ele sempre vai aparecer, ele sempre vai agregar estilo nas nossas produções, por mais discreto que ele seja. Supa, tu resolve cavocar na areia bem agora. Vem. Não, ele fica ali cavocando 2 horas. A primeira dica é escolher o tipo de metal que vocês mais gostam. Dourado, prateado, rosé, aquele com banho de ródio que é mais acinzentado, aí tem um acinzentado mais escuro, o mais claro. A gente pode fazer também composições com acessórios pretos, por exemplo. Eu tenho vários acessórios pretos, eu acho que eles têm muito impacto visual. Eu acho que tudo depende do tipo de roupa que a gente vai utilizar. Na colorimetria, a gente sempre fala, quando a gente escolhe as cores das roupas que melhor combinam com o nosso tom de pele, tom dos olhos, cabelo, maquiagem, enfim, a gente também tem a determinação do tipo de metal que mais vai combinar com a beleza. Mas, porém, contudo, todavia, nem sempre a gente precisa seguir à risca essas regras. Eu acho que é muito mais do estilo, do que a gente gosta, do que a gente gosta de usar e se sente bem e gosta de compor com o nosso visual. Então eu vou contar pra vocês que eu tenho todos os tipos de metais, de acessórios, porque realmente eu acho que determinados tipos de roupas ficam melhores com determinados tipos de metais. E, por exemplo, se eu vou colocar uma blusa, um azul mais clarinho, às vezes eu gosto de botar com dourado, às vezes eu gosto de botar com prateado, e tudo bem se um deles não está na minha cartela de metais pela colorimetria. Então é bem importante a gente saber o que a gente realmente gosta e conseguir e saber combinar com as nossas produções. Eu acho que é muito da intuição da gente parar, olhar no espelho, prova dourado, prova prateado ou prova rosé e ver realmente qual que fica mais harmônico com a nossa produção, enfim, tanto de roupa quanto de maquiagem, cabelo e ocasião. Eu sempre percebo assim que normalmente
Eu tenho impressão, aliás, né, é diferente, é que o dourado, ele sempre é um metal que ele chama muito mais atenção. Eu tenho muitos acessórios dourados, até pouco tempo atrás eu já falei isso pra vocês. Eu não usava dourado e eu cansei, eu passei uma época que eu usei muito dourado, depois eu cansei, porque ele realmente é um metal que chama, né, bastante atenção, ele, atenção do olhar e ele realmente toma conta da nossa produção. E hoje em dia eu uso bastante o dourado e eu acho que realmente vai de cada estilo. E o prateado eu sempre tenho a sensação que ele é mais suave, mais delicado, mais discreto, mais casual, inclusive. Mas isso tudo também depende do tipo de acessório, do tipo de peça. Na hora de escolher o seu tipo de acessório que você vai colocar no seu look ou que você vai investir, sempre pense na sua rotina, no seu estilo pessoal e no seu estilo de vida. Então, tu não precisa ter um acessório mais clássico, um brinco de pérolas, um colar de pérolas, se você tem um estilo super casual. Você vai ficar com aquela peça parada lá na caixinha de acessórios e realmente não vai utilizar. Então, tenha sempre muito em pensamento, assim, quando vocês forem investir em acessórios, o tipo de acessório que combina com as roupas de vocês. Então, se é um acessório mais arrojado, mais robusto, né, mais diferente, mais colorido, mais discreto, menorzinho, ou se vocês gostam de algo mais chamativo, mais discreto, enfim, mais clássico, com formas geométricas, colorido. Enfim, acho que as opções são tantas e elas devem se combinar, devem se fundir com o seu estilo pessoal, com o seu estilo de roupa, com o seu estilo de vida. Então é muito difícil a gente falar assim, quais são os itens essenciais de acessórios, assim como nas roupas. Porque uma pessoa que nunca usa blazer na vida, que tem um estilo super casual, super esportivo, que tem um trabalho muito despojado, pra que, gente, ela vai ter um blazer preto dentro do armário? Não vai usar nunca na vida. E isso acontece também com os acessórios. Então é muito importante a gente ter essa consciência na hora de fazer a compra. Porque às vezes chega lá na loja, ai, que lindo esse colar de pérolas! E vai usar onde, filha, se você vive de tênis? Entendeu? Então, depende muito. Eu acho que é bem importante a gente ter essa consciência para fazer as escolhas certas. Como eu falei no início, a gente não precisa ter uma loja de acessórios. Gente, eu já tive clientes que tinham, assim, ó, muitos acessórios. Só que, assim, coisas completamente sem uso. Então, peças que já estavam feias, que já estavam fora de moda, que já estavam, enfim, que não tem impacto visual. Escolha peças de qualidade, escolha peças que realmente vão agregar sofisticação, que vão agregar estilo nas produções de vocês. E assim como as roupas, os acessórios também precisam passar por reciclagem. A gente precisa de vez em quando pegar a caixinha de joias, abrir a gaveta de acessórios, pegar um banquinho, botar uma musiquinha, pegar um saquinho de lixo, um saquinho, enfim, de doações, um paninho, tirar o pó, enfim, organizar e fazer uma limpa, porque os acessórios também saem de moda. Eles também, dependendo do tipo de acessórios, vão ficando enferrujadinho, vão ficando já com marcas de uso que não fica bacana no nosso visual. E, ao invés de agregar estilo, ao contrário, eles podem acabar com a nossa produção. Então escolha peças que realmente tenham impacto visual, que vão agregar, que a gente olha e seja uma peça robusta, que seja uma peça bonita visualmente. E dentro dessa dica, eu gosto sempre de dar uma dica que eu acho que é muito importante. Sabe aqueles brinquinhos anzol, assim, que quando a gente coloca na orelha, um tipo de um anzol? Evitem esses brincos. Eles normalmente, não dão aquele visual de acabamento na orelha. Então, é o tipo de brinco que realmente não agrega muito estilo. Vocês percebem que sempre quando a gente coloca um brinco, ó, como esse aqui que é bem, ó, que a gente realmente coloca aqui na orelha, a gente fica com um acabamento, ó, não fica aparecendo o buraquinho da orelha. Se a gente coloca aquele de anzol, ele já fica aquele brinquinho caído aqui. Então, ele não tem um acabamento tão bonito. Então, essa é uma das primeiras dicas que eu dou para vocês em relação realmente ao visual, à qualidade do tipo de acessório para investir.
A quarta dica é investir em um visual harmônico, um visual realmente que combine com os acessórios e a roupa de vocês. Então, se você vai usar uma calça jeans, um tênisinho e uma camiseta branca, a gente já tenta investir num relógio um pouco mais esportivo, a gente pode colocar aí uma choker, que é um acessório que é super despojado, que é super casual. A gente pode investir em pulseirismo coloridinho, em pulseiras coloridas, que entram também nesse estilo um pouco mais esportivo. Os acessórios coloridos, eles já têm esse visual um pouco mais casual, né, despojado mesmo. Então, ou vai colocar um brinco, pode ser um brinco de acrílico, um brinco coloridinho, para realmente criar um ponto diferenciado no visual, botar uma cor ou uma textura diferente. Porque se eu colocar um brinco de pérola, o brinco de pérola não vai estar em harmonia com a nossa roupa. Então é bem importante a gente pensar sempre nisso quando vai criar uma produção, quando vai sair de casa. Então, se vestiu, colocou o estilo de roupa, né, ou um estilo mais romântico, ou um estilo mais moderno, a gente precisa pensar nesse detalhe quando a gente vai colocar os acessórios. Evite excessos de acessórios. Normalmente as pessoas que gostam muito de acessório, elas têm tendência a colocar tudo de uma vez, tudo no mesmo tempo. E não é que seja errado, mas isso pode criar um visual poluído, um visual pesado visualmente. Então, a gente precisa ficar bastante atento. A minha dica que eu normalmente dou para as minhas clientes de consultoria, mas claro que segue quem quer, afinal, cada uma sabe do seu estilo, mas é um conselho que eu sempre dou para as minhas clientes de consultoria. A pessoa que gosta muito, muito, muito de acessório, terminou de se produzir, para na frente do espelho e tira pelo menos 2 elementos do visual. Porque normalmente é uma pessoa que vai estar com brincão, vai estar com um colar grande, vai estar com vários anéis, várias pulseiras e vai pesar no look. Então a gente precisa prestar bastante atenção, principalmente se a gente for colocar um visual estampado ou uma roupa com texturas, porque a roupa em si já chama mais atenção. Então a gente precisa cuidar. Às vezes quando a gente coloca um vestido branco, um vestido preto, liso, mais basicão, sem muitos detalhes, sem babado, sem nada, uma peça realmente mais limpa, mais pura, a gente pode carregar um pouco mais no visual com os acessórios. Porque é como se fosse uma tela em branco. A gente tem essa liberdade de realmente criar o fashionismo na nossa produção com os acessórios. Agora, se eu já tenho uma roupa estampada, colorida ou com muita textura, se eu colocar muita informação, muitos acessórios, vai criar um visual poluído. Então a gente precisa dar aquele equilíbrio na nossa produção. Ah, Lisa, mas eu adoro o pulseirismo, e o pulseirismo ele é realmente um pouco mais carregado. Gente, não é que eu tô falando para não usar. Não, ele é bacana. Eu mesmo uso várias pulseiras no verão, mas eu procuro sempre manter tanto o mesmo estilo entre elas, uma harmonia de cores e argolas, ou enfim, se você vai usar de elos, manter uma harmonia de estilos nas pulseiras e não carregar demais. Mostrar que eu uso o pulseirismo, né, que é uma tendência, eu acho que é um tipo de moda que super ficou assim e que combina com o estilo casual. E também usar também com os looks mais casuais, mais despojados, que realmente recebem muito bem esse tipo de ousadia e de mistura de acessórios. Bom, agora eu vou criar eu vou falar para vocês assim o que eu acho essencial ter de acessórios na caixinha. Tá? Vai ser uma lista muito pessoal e claro que cada um adapta conforme o seu estilo pessoal e o seu utilidade, assim, o seu uso mesmo. Mas eu gosto sempre de ter brincos pequenos. Então eu tenho ali brincos pequenos dourados, eu tenho prateados também, porque quando eu coloco, por exemplo, um colar um pouco maior, que tem realmente mais impacto visual, que ele realmente chama mais atenção, eu gosto sempre de fazer esse equilíbrio, o colar grande e o brinco menor. Como eu uso tanto o dourado quanto o prateado, eu tenho os dois tipos de brincos.
E eu gosto de ter sempre ou bolinha, uma bolinha maior, ou uma bolinha com uma pedra um pouco maior, uma pedrinha transparente mesmo, essa pedra como se fosse um brilhante, um diamante, só que grande. Eu acho bem bacana, acho que dá um bom acabamento na orelha. Não precisa ser muito pequeno. A gente pode colocar uma peça que é pequena, mas que tenha mais presença visual. O brinco médio também eu acho que ele é uma boa opção, principalmente para a gente usar tanto os brincos médios localizados, que são aqueles que ficam concentrados aqui na orelha, quanto aqueles médios que são levemente caidinhos já. São bem menores do que esse que eu estou, com certeza. Esse aqui já é um brinco grande, mas eles já são levemente caidinhos. Também a gente escolhe aí o metal que mais usa. Eu gosto de ter de todas as cores, enfim, tanto dourado quanto prateado. E eu acho que é bem bacana, inclusive, pra gente usar com golas fechadas, esse tipo de brinco, porque como eu falei lá no vídeo sobre cachecol, quando a gente usa uma blusa de gola muito grande ou um cachecol concentrado nessa região, fica muito complicado a gente usar um brinco comprido como esse. Então um brinco pequeno ou no máximo um brinco médio, né, localizado ou no máximo caidinho bem pouquinho, ele já nos permite usar com esse tipo de acessório, com esse tipo de gola, enfim, de cachecol. Mas porque realmente fica mais harmonioso e inclusive mais fácil de usar. Então eu acho que é bem importante a gente ter esse tipo de peça na caixinha. E eu gosto muito, e eu acho que são as peças que mais fazem sucesso por aqui, que vocês sempre me perguntam muito sobre os meus maxi brincos. Eu tenho vários modelos bem diferentes, é um tipo de peça que eu invisto bastante. Eu gosto de comprar peças diferentes. Eu compro meus acessórios aonde eu encontrar que tem acessório bonito. Mas eu compro muito na Renner, na Shoulder, enfim, na Amaro, na internet. Quando encontro brinco legal, eu compro. E normalmente eles têm esse formato, assim, eu procuro formatos diferentes. Tanto peças com cores um pouco mais ousadas, menos. Eu tenho, acho que 1 ou 2 brincos coloridos que tem uma cor mais chamativa. E o resto eu procuro sempre ter peças que são grandes, elas são chamativas pelo seu formato inusitado, pelo seu tamanho, mas eu dou uma disfarçada na cor, procuro colocar sempre uma cor um pouco mais discreta. Esse aqui, por exemplo, ele já é um tom mais marronzinho, assim, mais clarinho, e como ele é em acrílico, ele é levemente transparente. Então o que acontece? Ele fica quase disfarçado no meu cabelo. Então ele aparece, mas ele aparece de uma maneira discreta, sem interferir na minha produção. A gente nota ali uma presença de um brinco com bastante impacto visual, um brinco estiloso, diferente, num formato diferente, num material moderno, mas ele não chama atenção tentando anular os demais pontos do meu look. Tanto é que eu tô aqui com uma blusa que é bem chamativa, que inclusive tem textura, tem uma cor bem vibrante, tem já uma modelagem diferente, eu consigo colocar esse brinco e o visual não ficar pesado. Então eu acho que esse é um detalhe bem importante quando a gente vai comprar essas peças diferentes. Por isso que eu tenho muito brinco transparente em acrílico, tanto com cor quanto transparente mesmo, sem cor, porque eu acho que a gente consegue combinar eles com muita facilidade nas nossas produções. Outro tipo de brinco grande que eu gosto de ter, que eu tenho uns 2 ou 3, é brinco preto grande. Eu acho que para sair à noite com um visual assim mais pubzinho, um visual de barzinho, eu acho que super combina. A gente pode jogar uma regata, um jeans bacana, com uma modelagem legal, um escarpão, uma sandália de salto, joga um brincão preto, eu acho que ele tem um bom impacto visual, acho que remete a produções um pouco mais noturnas, ou para ir para um show, enfim. Então ele tem essa coisa assim mais noturna. Não sei, eu tenho a roupa preta, os acessórios pretos sempre me remetem a looks noturnos, looks, enfim, de diversão noturna, e eu acho que super combina. Então eu tenho uns 2 ou 3 que eu acho que agrega bastante estilo nas minhas produções para esse tipo de ocasião. Outro detalhe que eu acho que é bem bacana a gente ter é gargantilha. Eu adoro gargantilha, eu uso bastante, até agora faz tempinho que eu não tenho usado. Acho que eu dou uma cansada nas minhas coisas e guardo, assim, pra dar uma
uma refrescada na cabeça. Mas eu acho que a gargantilha, ela sempre arremata de uma maneira muito delicada na região do colo. Então, principalmente quando a gente usa camisa, quando a gente usa blusinhas assim mais delicadas, de alcinha fina, eu acho que fica super charmoso colocar 1, 2, até 3 gargantilhas, né, em alturas, em tamanhos diferentes, acho que fica super charmoso. A gargantilha, a gente tem opções aí tanto em joias quanto em semi-joias, que são super bonitas e elas realmente têm bom impacto visual. Claro que o que vai determinar é o que a gente está procurando investir nesse tipo de acessório, né? E aí vale a pena a gente sempre lembrar do custo-benefício das peças. A joia é uma joia eterna, é algo que dura para sempre e ainda existe a possibilidade a longo prazo de a gente conseguir transformar esse tipo de peça em uma outra peça se a gente enjoar dela. Então, mas claro, com certeza, né, que uma semi-joia, um acessório que tem o mesmo impacto visual, ele vai ser um pouco mais barato, né, mas a gente acaba ficando preso a ele. Anéis. Eu acho que o anel também, ele vai muito do nosso estilo pessoal. Vocês podem reparar que eu quase não uso anel e, na verdade, eu até tenho vários modelos, mas é uma questão de falta de costume mesmo. Eu uso sempre só aliança. Algumas vezes eu coloco outros anéis, mas é muito, 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 muito raro. Eu sou muito chata para anel, mas enfim, eu acho que as peças grandes, elas realmente agregam bastante estilo no nosso visual. E eu sempre dou preferência para peças mais clean, sem pedraria, sem muitos detalhes. Ao mesmo tempo, eu acho super bonito, por exemplo, e tenho aqueles anéis com pedra bruta em cima, que eu acho super bacana, acho que agrega bastante estilo. O anel também a gente precisa cuidar para que ele tenha muito impacto visual, porque senão o acabamento pode ficar pobrinho visualmente. Então, aquele anelzinho assim, mais que não tem realmente aquele que a gente olha, é uma coisinha assim que não agrega e também não acontece nada com o look com ele. É o tipo de peça que não vale a pena a gente investir. Então esses formatinhos de coraçãozinho, enfim, de borboletinha, é tudo muito inha, então não vai realmente dar o resultado que a gente quer, de um look maravilhosão, lindão, que a gente deseja. Então a gente precisa ficar bem atento a esse tipo de detalhe. Mas os anéis, eles com certeza, eles também devem entrar dentro do nosso estilo pessoal. Então, se eu tenho um estilo um pouco mais romântico, por que não investir, por exemplo, em anéis com pérolas, uma pérola maior, tem algumas com várias pérolas, uma maior, uma menor, assim, vai diminuindo, né, o tamanho. Enfim, mas a gente insere eles de uma maneira que também vai agregar estilo. Uma boa pulseira e um anel poderoso realmente tem muito impacto visual. É só a gente saber fazer as escolhas certas. E outra coisa, a gente consegue fazer também mix de anéis. Então, isso também é outra coisa que eu gosto de sempre prestar bastante atenção. Então, quando a gente vai colocar muitos anéis numa mesma mão, procurar escolher aí as peças mais delicadas, mais finas, que não vão deixar o nosso visual poluído. Então, se eu for colocar muitos anéis grandes na mesma mão, vai ficar pesado, vai ficar poluído e a gente precisa se atentar a isso. As pulseiras também são bem-vindas. Confesso que eu também uso pouca pulseira. Aliás, no verão eu uso mais pulseira. Verdade. Porque normalmente é uma época que a gente tá com os punhos um pouco mais à mostra, né? Então o pulseirismo, como eu falei no início, ele é bem-vindo sempre, sim. Desde que usado com cuidado, com calma. Não precisa usar todas as pulseiras que você tem na caixinha ao mesmo tempo. Porque para evitar de ficar um visual muito pesado. E é bacana também no inverno, eu já vi muitas fotos de looks bem fashionistas, colocar o bracelete por cima do punho, da manga ou da blusa, da camisa ou da blusa, né, aqui eu acho que fica bem diferente. É uma opção pra gente conseguir usar os braceletes na época de inverno, porque é uma época que a gente fica normalmente com os punhos um pouco mais tapados. E a pulseira às vezes acaba até atrapalhando, porque quando a gente quer baixar o punho, né, fica as pulseiras aqui acaba atrapalhando, então não é muito bem-vindo. Então no verão a gente pode usar e abusar dos pulseirismos. Eu acho que é bem bacana também. Esse meu relógio aqui não combina muito com pulseira, mas alguns tipos assim de pulseiras mais
bem esportivas, até dá pra usar, mas eu acho super legal usar relógio com pulseira, acho que fica super bonito, a gente coloca 2, 3 pulseiras junto com o relógio, fica uma bossa, fica super charmoso, é super casual, combina com os looks de final de semana, mais despojados, que é muito bem-vindo no verão. E claro, não poderia jamais deixar os óculos de fora dos acessórios essenciais. Gente, eu sou apaixonada por óculos. E eu acho que realmente eles agregam muito estilo e têm o poder de levantar as nossas produções. Acho que a gente precisa escolher primeiro os óculos um pouco mais básicos, como um bom óculos preto de acetato, um bom óculos de metal, né, com as formas um pouco mais delicadas, com as linhas um pouco mais delicadas, um óculos tartaruga, um óculos um pouco mais claro, mais leve, com uma lente degradê que a gente possa transitar aí dos ambientes abertos aos ambientes internos. Então, um óculos realmente ele tem o poder de levantar nossa produção. O pretinho básico é o clássico, então a gente precisa escolher um tipo de óculos que fique harmonioso com o nosso tipo de rosto. Eu não gosto de falar de formato de rosto e formato de óculos, porque eu acho que tudo depende das proporções dos óculos e dos rostos. Então, o que eu mais gosto é provar. Então, escolher realmente um óculos que a gente gosta e que tenha um bom impacto visual e ter primeiro os modelos clássicos, né, um modelo mais básico e versátil que combina com todos os looks de vocês e posteriormente, então, começar a investir em peças mais ousadas e fashionistas, coloridas, enfim, mais tendências, óculos statement. Então, meninas, que vídeo longo! Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tentei falar o máximo possível sobre detalhes, enfim, na escolha dos acessórios. Se vocês gostaram, me contem aqui embaixo qual é o acessório preferido de vocês. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, porque é bem importante para o YouTube entender que esse é um vídeo legal e distribuir mais por aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, quem está chegando pela primeira vez aqui. E eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande, bem especial.